Irmãos, há uma grande confusão, uma grande apologia contra a Bíblia, há uma grande perseguição, e vai chegar um tempo, e não está longe desse tempo, de que a Bíblia, seja ela Peshitta, seja ela a tradução que for, a Bíblia vai ser tirada de circulação. Então os povos da terra vai ficar um período até a vinda do nosso Senhor. Nesse período as pessoas, a humanidade vai ficar sem a Bíblia, e muitos vão procurar e não vão encontrar a Bíblia Sagrada. E o interessante é, meus irmãos, que nos nossos dias está cheio de doutores, de professores, de pessoas que se dizem conhecer a verdade, e cada um mostra a verdade do seu jeito, do modo que mais lhe agrada. E ai dos irmãos que não se colocar a posição do pensamento deles, das verdades que eles impõem, das verdades que ele obriga as pessoas a praticarem. Há pouco tempo aí nós vimos que os irmãos estavam contendendo uns com os outros, e ainda alguns irmãos ainda estão, que esta Bíblia aqui, traduzida por João Ferreira de Almeida, é completamente errada, e segundo eles, por ser um padre que traduziu, ela está completamente errada. Então, meus irmãos, partindo desse princípio, e como eu sempre venho falando aos irmãos, que nós devemos nos esforçar para nos comunicarmos diretamente com o nosso querido e amado Deus. E essa grande confusão em nossos dias se dá justamente porque a humanidade se afastaram dos caminhos do Senhor. E esse afastamento não vem de hoje, esse afastamento vem de mais de 2000 anos atrás. Foi onde a primeira besta reinou ali, logo depois da morte do nosso Senhor e da ressurreição dele. Então a primeira besta dominou as nações, e chegou um tempo que os irmãos da época fizeram o cálculo do 666 e descobriram justamente onde e por qual intermédio a besta estava dominando as nações. E nisso começou os irmãos se separarem daquele domínio ao qual eles eram obrigados a andar como escravos da besta, e eles começaram a abandonar aquelas práticas imundas de idolatria. Foi onde, meus irmãos, surgiu a perseguição aos remanescentes de Deus. Então, houve uma tremenda matança aos irmãos daquela época, onde muitos eram lançados nas fogueiras, outros eram atormentados até a morte. E foi onde, quanto mais eles matavam os irmãos da época, mais crescia os povos que iam recebendo o Cordeiro de Deus como sacrifício vivo para arrependimento de pecado. Então os irmãos que recebiam a graça de Deus aumentavam sobremodo, ao ponto deles ficarem enlouquecidos. E daí, meu irmão, teve um cidadão lá que até comentou assim, que eles deveriam mudar o plano,
Porque esta gente, ou seja, se tratando dos servos de Deus, esta gente, o sangue desta gente é como semente. Quanto mais a gente mata, mais eles crescem. E foi justamente, meus amados, aonde foi levantado Lutero com um novo plano. Para quê? Para acalmar o ânimo da sociedade daquela época e assim impedir o crescimento da Igreja de Deus aqui na terra, do povo remanescente, o povo de Deus. Foi justamente aonde Lutero veio com uma nova ideia do novo cristianismo, ou seja, o que estava acontecendo ali naquela época. Em Apocalipse diz que a primeira besta tomou uma ferida mortal e entregou o reinado para a segunda besta, e que essa segunda besta ia ter o poder de fazer sinais e prodígios, para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos do Altíssimo. Então foi justamente isso que aconteceu ali na época de Lutero. Entenda bem, a Igreja Romana não é a besta, o Papa não é a besta, embora seja um servo do maligno, mas não é a besta. A besta é um espírito de Satanás que domina por detrás de... Na época, dominou por detrás da Igreja Romana, ou seja, a igreja, na verdade, servia só como fachada, e quem estava reinando as nações da terra naquele tempo era justamente o espírito da besta, o espírito de Satanás. E ali, a besta tomou uma pancada mortal e entregou o reinado agora para a segunda besta. No caso, foi onde começou as outras religiões mais uma vez. Foi onde começou um novo sistema religioso ao qual estaria tanto a Igreja Romana como agora, digamos assim, o protestantismo na época. Que aí, se uma pessoa não gosta da Igreja Romana, ela pode escolher o protestantismo e ficar aquela contenda de uma contra a outra. Ou seja, essa está certa e esta está errada. Esta está certa e esta está errada. Então dali é onde também tem as profecias de Apocalipse, que fala da grande meretriz, simbolizando uma igreja, e que essa grande meretriz, ela deu à luz a filhas. Ou seja, que filhas são essas? Muitos irmãos dizem que são as outras igrejas, né? O povo, por exemplo, da igreja adventista, costuma dizer que as outras igrejas do segmento religioso cristão são a segunda besta. Mas na verdade, todas as religiões que nós temos nos nossos dias hoje, são filhas da grande meretriz, da Igreja Romana. Por quê? Da Igreja Romana saiu o protestantismo, digamos assim, o cristianismo. E do cristianismo foi evoluindo e foi saindo as outras religiões, todas essas religiões que nós temos aí. Ou seja, todas as religiões, na verdade, são filhas da grande meretriz, que seria uma igreja prostituta. Ou seja, se elas são filhas da grande meretriz, elas são prostitutas igual a mãe. E como é que a segunda besta ia fazer as nações da terra adorarem a primeira besta como se estivesse adorando a Deus? Simples. Você olha para cada religião que nós temos nos nossos dias e você vê que ali todas elas estão certas, né? Mas todas elas adoram a Deus. Todas as religiões da terra adoram a Deus. É nesse propósito que a segunda besta ia ter o poder de fazer as nações, ia fazer as nações da terra adorarem a primeira besta. Ou seja, ela vem como se faz as pessoas das religiões. Ou seja, você é evangélico, o outro não gosta do evangélico, então vai ser espírita. O outro não gosta do espiritismo, vai ser budista. O que não gosta do budismo, então são várias religiões nas diversas nações, e todo mundo na idolatria, adorando a primeira besta, que é o espírito de Satanás, porque todo aquele
que pisa fora dos mandamentos de Deus e pisa fora das doutrinas do céu, essa pessoa ela idolatra a imagem da primeira besta. E que imagem da primeira besta é essa? É justamente a religião. E nos nossos tempos a coisa está muito mais abrangida. Uma outra hora nós vamos falar mais sobre isso. Mas digamos, as religiões acabam sendo a imagem da primeira besta. Ou seja, você pode ver que um religioso, ele fica todo alvoroçado, todo perturbado, quando alguém fala contra a religião dele. Por quê? Porque ele acha que a religião dele é certa. Ele nem defende a Deus, ele defende a religião dele. Por quê? Porque ele acha que a religião dele é de Deus. Se tratando dos irmãos budistas, muitos deles, eles têm a confiança em si próprio. Ou seja, você escreve a palavra Deus, você arranca a letra D e a letra S e fica o quê? Eu. Ou seja, eu sou o responsável pelas minhas atitudes e por mim mesmo. Embora isso não esteja errado, mas eles colocam a confiança em si próprio. Ou seja, está escrito que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço, faz da sua mão o seu braço forte. Ou seja, se eu trago glória para mim mesmo, logo eu vou ser Deus de mim mesmo. E se eu sou Deus de mim mesmo, eu não preciso de ninguém para me salvar, porque eu mesmo tenho condições de me salvar. Então você vê que cada religião da terra acaba trazendo um orgulho para dentro dos seus seguidores, e é nesse propósito aí que a segunda besta vem agindo, vem tirando o ser humano do caminho do nosso querido e amado Deus. E é por isso que eu sempre venho falando desta libertação. Porque se esta libertação não acontecer no seu interior, meu irmão, você vai ter uma surpresa muito desagradável no último dia. Eu não venho falando para que você saia da tua religião, seja ela A, B ou C. O que eu venho falando é que cada um de nós temos que nos esforçar individualmente, esteja você aonde estiver, tem que se esforçar num relacionamento íntimo, íntegro, com o nosso querido e amado Pai Eterno. Então, meus amados, aonde você estiver, na religião que você estiver, se você buscar o Pai com sinceridade de coração, com sinceridade de espírito, então o Senhor vai se revelar para você. A partir do momento que o Senhor se revelar para você, a tua mente vai mudar, não porque um homem está te guiando, não porque um homem está te ensinando, mas porque você está buscando verdadeiramente o Criador, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus poderoso, o Deus que pode mudar a situação da tua vida, o Deus que pode te tirar da mentira e te colocar no caminho da verdade. Amém? E está escrito que nos últimos dias surgiriam os falsos profetas. Embora a segunda besta sempre vem agindo com, de certa forma, os falsos profetas, mas nos nossos dias, hoje, a coisa está muito mais além do que nós podemos imaginar. Você vê que, do mesmo modo que a primeira besta foi atacada pela segunda besta, por quê? Foi levantado Lutero para falar mal e contender contra a Igreja Romana, porém, nessa época, Lutero e os seus seguidores, para enganar os remanescentes do Altíssimo, eles vieram atacando a Igreja Romana. Ora, todos os servos de Deus que estavam lá pregoando a verdade, a libertação do povo, dos segmentos, das doutrinas daquela igreja imunda, daquela igreja fraudulenta, a prostituta, a prostituição, a abominação da terra. Então ele vem atacando a Igreja Romana
isso com consentimento da igreja romana, porque você pensa comigo, naquele tempo, a igreja romana matando, e se você se levantasse contra ela, você era morto. Então, simplesmente um padre se rebela, se rebela contra a sua religião e nada lhe acontece. Ele simplesmente se rebelou, levantou o povo dele, ou seja, aquilo ali foi uma farsa, justamente para que os remanescentes do Altíssimo viessem ver que tinha alguém lutando contra aquele sistema da igreja romana e eles se entregassem a esse novo sistema, que era o sistema agora de Lutero, ou seja, o sistema da segunda besta. A primeira besta passou porque ela quis, porque ela estava perdendo, então ela passou o reinado para a segunda besta e foi aonde conseguiram acalmar o ânimo e dar uma trava, digamos assim, no Espírito Santo do nosso querido e amado Deus, e tudo isso porque estava nas profecias, porque nos nossos tempos não vai mais acontecer isso. O Espírito Santo não vai ser mais travado. Por quê? Isso aconteceu porque assim deveria acontecer. Então, a primeira besta passou o reinado para a segunda besta, e assim foi onde começou a segunda besta reinando, enganando, se possível, até os escolhidos. Por que eu digo? Porque sempre, no decorrer da história, sempre teve os irmãos remanescentes que não se entregaram ao domínio nem da primeira e nem da segunda besta. Nesse interim sempre vem vindo os profetas do Senhor, clamando a verdade e mostrando verdadeiramente o caminho de Deus. São poucos os que são salvos, mas sempre houve salvação aqui na terra. Deus nunca deixou de desamparar os justos, os íntegros de espírito, os íntegros de coração. E nos nossos dias não está acontecendo diferente. Nos nossos dias, a segunda besta já está prestes a entregar o reinado para a primeira besta, que é o espírito de Satanás. A segunda besta é o espírito também do maligno. São vários demônios, são várias entidades malignas. E a segunda besta, que vem reinando desde a época lá que a igreja romana tomou uma pancada lá, foi onde começou a surgir novas religiões. Deste momento em diante, vem a segunda besta que vem dominando as nações da terra. E nos nossos dias, está se levantando o espírito do falso profeta, que do mesmo modo que foi levantado pela própria besta, o espírito da segunda besta, para fingir que estava contendendo contra ela, em nossos dias está sendo levantado o espírito do falso profeta para contender contra a segunda besta, ou seja, no sentido também de enganar as nações da terra. É por isso que hoje nós vemos esse bando de irmãos falando contra a Bíblia, ensinando de uma forma mais errada ainda do que as religiões e enganando multidões e multidões. Por quê? Tem uma profecia para o final dos tempos que no final dos tempos as pessoas iam ter comichões, coceiras no ouvidos, e que elas ajudariam mestres e doutores para ensinar e apregoar o que elas quisessem ouvir. Então você vê que hoje, nos nossos dias, o espírito do falso profeta vem atuando como? Se você quer riqueza, ele te oferece riquezas. Se você quer uma vida espiritual, eles vêm te dando uma vida espiritual. Por que eu te digo assim? Uma vida espiritual ao qual você despreza os mandamentos do nosso querido e amado Deus, ao qual você diz que é de Jesus, que recebeu Jesus, que recebeu Yeshua, Yahushua, porém você pisa nos mandamentos do nosso querido e amado Deus. E nessa confusão religiosa, uns vêm falando que essa Bíblia é errada, outros vêm falando que tem que ter os estudos de Israel. Eu já vi gente até falando que tem que se sacrificar cordeiro
para que você seja redimido dos seus pecados. Então você vê o tamanho da confusão que nós estamos hoje. Por quê? Justamente porque o espírito do falso profeta é que está reinando em nosso tempo. Quem é esse espírito do falso profeta? É um outro espírito maligno. As pessoas pensam que vai vir um homem mandando e desmandando, e que esse será o falso profeta, o falso Cristo. Não é nada disso, meus irmãos. Seria bom que se vocês começassem a buscar, vocês mesmos, um envolvimento pessoal com o nosso querido e amado Deus, para que o nosso querido e amado Deus possa revelar a verdade a vocês. Ora, esses irmãos vêm contendendo contra a Bíblia, esses irmãos vêm contendendo contra o sistema religioso, e eles vêm falando que a religião não presta, e que você tem que sair da tua religião, e que você tem que fazer agora o que eles estão ensinando. Só que o que eles estão ensinando é 3, 4, 5 vezes, 10 vezes mais abominável do que o que você aprendeu na religião. Por quê? Ruim de tudo, nas religiões, elas falam de Deus, elas te incentivam a buscar a Deus, porém, ela mesma te trava nessa busca. E esses não, esses mandam você sair, manda você parar de orar, manda você parar de jejuar, manda você parar de jejuar. Eles estão te tirando as únicas brechas que as religiões deixam para você buscar Deus. O espírito do falso profeta vem arrancando tudo isso de você. E você, uma vez que estava na religião e confiava que ali era o caminho de Deus, agora vem um servo de Satanás, cheio do espírito do falso profeta, que eles mesmos dizem que esse espírito agora estão cheios do Espírito Santo, mas na verdade eles estão cheios do espírito do falso profeta, e eles vêm te conduzindo, te trazendo um monte de verdade. Ah, porque a Torre Gêmeas, então você vê que isso foi verdade, e aí você se entregou a ele. Ah, porque os Illuminati, aí você vê que tem coerência no que eles estão falando, e você se entrega a ele. E vem falando de várias coisas, humana, terrena, que o próprio Satanás fez acontecer para que assim você pudesse ser enganado, e uma vez você vendo que isto é a verdade, você se entregou ao espírito do falso profeta, que usa homens perversos, homens de coração impuros, homens que são idólatras, que são perversos, altivos de coração. Uma vez você entregando a sua vida a esse homem, você começa a aprender ensinos terrenos com eles, porque eles te impedem de manter um relacionamento íntimo com o Criador, e daí tapa todas as brechas que você tinha de poder conhecer verdadeiramente o nosso querido e amado Deus. E aí, agora, você põe a tua confiança neles, e eles vêm usando a Bíblia, mas ele odeia a Bíblia, né? Esses irmãos, eles odeiam a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia aqui mesmo, escrita por João Ferreira de Almeida, eles vêm falando mal da Bíblia, porém eles usam a Bíblia. Você vê a hipocrisia deles, que eles usam a Bíblia. E um deles me falou que algumas coisas na Bíblia estão certas. Ora, esses irmãos são perversos, meus amados. Eles são perversos de coração. Eu posso falar o nome deles aí. Eu posso falar até o nome de alguns deles aí, que estão cheios do espírito do falso profeta. E muitos de vocês vão ser contra mim quando eu falar. E eu falo até agora. Um deles é o Rubens Sudré. Outro deles, o Carlinhos, e tantos outros que estão se entregando a essas doutrinas falsas. Vocês estão cheios do espírito do falso profeta. Vocês não buscam no Criador, querer ouvir a voz do Criador, mas vocês estão buscando estudo com homens mentirosos, homens fraudulentos, homens perversos de coração, homens esses que estão cheios
do espírito do falso profeta. Esses homens estão dentro das religiões e esses homens também estão fora das religiões. Você que é religioso, você tem que se esforçar em buscar um envolvimento direto com o nosso querido e amado Deus. Você que está fora das religiões, aí nas garras do Rubens Sudré, nas garras de outros falsos profetas semelhante a ele, você tem que sair dessa bagunça e começar aqui, ó, no teu interior, pedir misericórdia a Deus, começar a conversar com o nosso querido e amado Deus e o Espírito da Verdade. Eu te garanto que o Espírito da Verdade vai ser o seu guia, e aonde você estiver, que estiver com o coração sensível para Deus, o próprio Deus vai cuidar de você. Não precisa de homem nenhum para cuidar de mim e de você. O Espírito Santo do nosso querido e amado Deus vai te conduzir em todas as verdades. Então, meus irmãos, abra os seus olhos, porque o espírito do falso profeta está enganando as nações da terra. Ele está vindo contra o espírito da segunda besta, que é o sistema religioso. Ele está falando mal desse sistema, porém, encobertamente, ele está tirando a fé em Deus que nós temos que ter, a fé em Cristo, a fé no Messias, que você deve ter. Inclusive, tem um irmão aí que começou sensível a Deus, e hoje nós podemos perceber que ele está totalmente fora dos padrões divinos, ao ponto dele falar que tem dúvidas se Cristo veio aqui ou não, e dele proliferar que o Novo Testamento é todo manipulado e que não vem de Deus. E eu tenho um carinho muito grande por esse irmão, porém hoje o espírito do falso profeta já está entrando na vida dele, porque ele está indo contra as verdades do reino. Irmão, você me perdoe falar assim, mas você está precisando de um envolvimento pessoal verdadeiro com o nosso Deus. Se você quiser me chamar de orgulhoso, que me chame, mas as suas atitudes estão fedendo na narina do Criador. Cuidado, porque ainda há tempo de você escapar desse espírito de Satanás que está querendo dominar a tua vida. Meu irmão, faça propósito aí de jejum, de oração. Se Deus falar contigo, falou. Se Deus não falar, não falou. Mas busque, mostre a Deus que você quer se envolver com Ele. Tira essa bagunça que está entrando na tua vida, porque a nossa luta é no campo espiritual, e no campo espiritual o campo é muito grande. Assim como Deus fala conosco, se você se bandear por maus pensamentos, Satanás também vai falar contigo e vai te enganar. Então você peça misericórdia a Deus, peça a Deus para te revelar realmente as verdades, e fala com Deus, assim como eu faço assim, meus irmãos, que se eu estiver mentindo, se eu estiver saindo dos caminhos, que o Senhor me mate, que o Senhor me tire dessa vida, porque eu não quero desagradar ao meu Deus. Então, meus irmãos, se esvazie de si mesmo e comece a buscar um encontro verdadeiro com o nosso querido e amado Deus. O engano está muito grande em nossos dias, e qualquer vacilo que você der, qualquer vacilo que eu der, nós vamos ser dominados pelo espírito do falso profeta, e grande será a nossa ruína no último dia. O espírito da verdade é que tem que nos conduzir nas verdades. Amém? Cuidado, preste atenção na sua vida, porque o que vai acontecer em nossos dias é que o espírito do falso profeta está guerreando contra o espírito da segunda besta, porém, ele está guerreando na mentira, porque encobertamente o que ele está fazendo é que cada ser humano venha odiar o espírito da segunda besta, mas na verdade, estão amando o espírito da segunda besta. Ou seja, você vai odiar o sistema religioso, os homens que estão de frente a esse sistema, e tudo que Satanás quer é que nós viemos nos irar um contra os outros, ser humano contra ser humano. Uma vez que você briga contra outro ser humano, você esquece a verdadeira batalha, que é contra Satanás e seus anjos. Logo, uma vez que ele te fisgou e você agora tem uma ira contra outro ser humano,
você é escravo de Satanás. Então esse espírito esse espírito do falso profeta está indo contra a segunda besta, no intuito de te trazer para o lado dele, e agora a primeira besta retoma o poder dela, e o falso profeta atua junto com a primeira besta, e aí é que a coisa vai ficar mais terrível e espantosa. Então você abre os teus olhos, porque tudo que você está vendo aí é o maior dos enganos. A única coisa que não vai ser engano na tua vida é se você conseguir se desprender de si mesmo. Então você, uma vez se desprendendo de si mesmo, automaticamente você vai se desprender desses vigaristas. Muitos deles aí são vigaristas, são cães gulosos, não é assim? Eles vêm falando que o pastor, o sistema religioso, está cheio de cão guloso, está cheio de falsos profetas, mas na verdade eles são os falsos profetas também, e eles são cães mais gulosos do que os das religiões. Por que eu vos digo assim? Porque eles não estão devorando o seu dízimo, eles não estão devorando a sua oferta, eles estão devorando a sua alma, eles estão te tirando o que você tem de mais valor, a tua joia mais preciosa, que é a tua alma. O Rubens está fazendo isso, tirando a tua alma, tirando a tua preciosa joia, ou seja, o cão mais guloso, mais devorador, mais vigarista, mais servo de Satanás, é eles que estão tirando a sua vida, o que você tem de mais precioso, que é a sua alma. Porque na hora que você bater as suas botas, você vai dar de cara com a verdade e você pode chorar amargamente por dar ouvido à voz do falso profeta na boca desse cidadão que não ama a Deus, que não ama os mandamentos de Deus. Amém? Cuidado, cuida de você, esvazie de si mesmo, procure olhar para dentro de você e conhecer a si próprio, procure olhar suas sujeiras para que você possa se limpar e se vestir de uma vestidura resplandecente, para que naquele grande dia você seja aceito pelo nosso querido e amado Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus.